Yom Tov, tudo bem, pessoal? Essa semana a gente está na Parashá de Devarim, né, que é a primeira Parashá do livro de Deuteronômio, né, que em hebraico Devarim, que significa palavras. E a gente também tem um evento agora, um dia, que é um dia triste, mas é um dia especial, de reflexão, que é o dia 9 de Av, né, ou seja, o dia 9 do mês de Av, que vai ser agora no dia 13 de agosto, né, na próxima terça-feira. E dependendo do ano, né, o calendário hebraico ele é diferente, então tem ano que que o dia 9 de Av cai em começo de agosto, final de julho, depende do ano, né? Mas é todo dia 9 de Av que tem essa data, que é a data em que os dois primeiros templos, né, de Israel foram destruídos, né? Os dois templos que existiram, né? O primeiro que foi destruído por Nabucodonosor, né, pelos babilônios, e o segundo que foi destruído pelos romanos, né? Se eu não me engano, o imperador Nero. Os dois foram destruídos na mesma data, no mesmo dia, que é o dia 9 de Av. E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje, mas a gente vai começar falando sobre a Parashá, né? Antes de mais nada, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Antério Ebenezer, né? Esse canal Ebenezer, que busca ser uma pedra de ajuda. E se você for ver na Bíblia, no hebraico, né? Essa aqui é a minha Bíblia, a minha Torá, e né, o meu Tanakh tem todos os livros, né? Então, ele tem em hebraico e em português, né? Então, tá vendo Deuteronômio e a palavra em hebraico é Devarim. E é interessante você observar que em hebraico o livro começa com Ele Ha-Devarim, né? Ele Ha-Devarim Asher Taber, mais ou menos por aí, que eu tô aprendendo hebraico, né? Tá me ajudando bastante. Mas ele começa desse jeito, né? Basicamente, ele Ha-Devarim. Daí o nome Devarim, que é o nome do livro, né, de Deuteronômio, em hebraico. E quando a gente vê os 10 mandamentos, né, basicamente em Êxodo 20, aqui, então a gente vai ver que em hebraico ele começa, né, eu não sou ainda perito em hebraico, mas seria mais ou menos assim. Vai taber Eloquim et kol ha-devarim ha-ele leamir. Então seria mais ou menos, né, traduzindo aqui a tradução em português que tem aqui do lado, está dizendo assim, né, Deus falou todas essas palavras dizendo, né. Então eles começam mais ou menos parecidos, né, essa palavra ha-devarim, ha-ele, né, e em Deuteronômio começa, né, com ele ha-devarim. E os sábios da Torá, os comentaristas, eles dizem que não é à toa essa semelhança, né, dos 10 mandamentos, né, que alguns dizem que seriam as 10 pronúncias, né, então seria algo tão importante, e a semelhança com o livro de Deuteronômio começar, que o livro de Deuteronômio, ele é conhecido que o profeta Moisés, ele faz uma grande admoestação, né, ele está no final da vida dele, né, aqui fala no começo do livro que é o 40º ano, ou seja, depois dos 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, depois que cometeram o pecado dos espiões, então eles ficaram os 40 anos no deserto, e aqui é o final disso, então fala no 11º mês, no primeiro dia, né? Então é o finalzinho dos dias, né, de Moisés, e ele faz essa admoestação para o povo, essa repreensão ao povo, né? E é muito interessante que o livro de Deuteronômio e os 10 mandamentos começar um pouco parecido, e os comentaristas dizem que é porque existe uma noção de que Deus ele gosta de repreender a gente, e ele repreende a gente pelo nosso bem, com certeza, né? Inclusive você vê que no tratado, no Talmud, tem um tratado chamado Pirkei Avot, né, a ética dos pais, em que eles falam sobre 48 ferramentas de você aprender sobre a Torá, a Bíblia, você se aprofundar no conhecimento e você disso de uma forma interna, né? E uma dessas ferramentas eles chamam de amar as críticas, né? Seria mais ou menos assim, ou amar as repreensões.
que Deus faz muito com o povo de Israel durante todo o Pentateuco, inclusive nesse livro, né? Então, essa paraxá dessa semana, que é a paraxá de Devarim, né, que é o começo do livro de Deuteronômio, então Moisés ele vai fazer uma recapitulação com o povo de Israel. Então ele vai falar tudo o que aconteceu, os pecados dele, e ele vai lembrar o pecado dos espiões, né? Então ele vai comentar tudo o que aconteceu até chegar nesse momento em que Josué e Caleb, né? E agora Josué que vai liderar o povo de Israel a entrar em Israel. E é muito interessante a gente fazer uma observação especial sobre esse pecado dos espiões. Que os espiões foram para a terra de Israel, passaram 40 dias lá, voltaram e falaram mal do terra de Israel, né? A gente sabe que eles voltaram com cacho de uva e tal, e Josué e Caleb defenderam a terra, falaram, não, nós podemos vencer, enquanto que os outros 10 espiões fizeram o contrário, né? E o povo de Israel chorou naquele momento. E aí tem os comentaristas, né? O Talmud, na Torá Oral, vai falar que eles, inclusive, disseram que Deus odiava eles, né? Tal chegou o drama deles, né? Que estava errado naquele momento, né? E esse dia, o pecado dos espiões, que eles falaram mal da terra de Israel, que Deus tinha prometido, com todos os milagres que Deus fez por eles, né? Eles não creram. Deus tirou eles do Egito com 10 milagres, Deus abriu o Mar Vermelho. E esse dia que eles fizeram esse pecado era o dia 9 de Av. Por incrível que pareça. Então, foi o dia que Deus estabeleceu que seria o dia para eles sofrerem, né? Os grandes rabinos, os grandes sábios falam isso. Então, o fato é que agora, dia 13 de agosto, né? Nós estamos pertinho na próxima semana, que é o dia 9 de Av, que é um dia triste para toda a humanidade, porque o templo ele representa a redenção de toda a humanidade, né? Então, é um momento de reflexão para a gente nas repreensões de Deus, porque se durante todo esse livro de Deuteronômio e Devarim ele faz todas essas repreensões, existe uma observação feliz de que é porque tem uma bênção a vir, uma repreensão, no fundo, por trás dela tem uma bênção para chegar. E a gente vigiar, é claro, porque uma repreensão também é pra gente tomar cuidado, porque a gente pode tropeçar lá e um erro que pode ser ruim pra gente, trazer prejuízos longos pra gente. É óbvio que ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser repreendido, né? Um natural do ser humano. A gente pode se esforçar para isso, mas não é o nosso natural querer ser repreendido. Mas aí vem o esforço da humildade. E é claro que ler a Bíblia e as orações, isso ajuda a gente a ser mais forte no caráter, né? Mas por isso que eu gostaria de ter trazido essa observação, né? De que como é um livro que ele traz, ele recapitula muitos momentos da Bíblia em que o povo de Israel errou, e ele traz muitos de volta, muitos mandamentos, e ele coloca novos também, né? Como por exemplo o mandamento do bicurim, né, que são as primícias, mas que no fundo disso tem um prazer, uma coisa boa, que se tem um mandamento de que vocês vão trazer as primícias para o templo de Israel, então é porque vocês vão entrar na terra, vocês vão conquistar a terra, e vocês vão ter a riqueza de ter todas as plantações e toda a riqueza da terra, entendeu? Então, por trás dessa repressão tem também uma bênção. Uma repreensão, ela é também porque pra gente ser forte e saber como lidar com a bênção, porque senão pode ter uma queda, né? Então, que seja um tempo pra gente repensar, porque dia 9 de Av, que acho que para toda a humanidade, porque toda a humanidade vai ser redimida por Deus. Então, para todos nós refletirmos, né, nessa data de como a gente tem que observar as repreensões que Deus faz em todos os momentos na Bíblia, para que a gente possa se corrigir e sim estar aptos ao objetivo de Deus, que é as bênçãos que vão vir para nós. Então, muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo, e que
conforme as semanas vão acontecendo, eu vou postando mais vídeos e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.